O Hamas continua matando palestinos após o cessar-fogo contra Israel, né? De Israel contra a Palestina, né? E aqui na notícia, na parte da manhã da Metrópolis, coloca aqui: Hamas sempre desprezou a vida dos palestinos, né? É algo que a gente sempre tem visto, né, entre essa guerra, né? Depois daquela invasão que o Hamas teve em 2023, né? 7 de outubro, né? Que acabou ceifando várias vidas israelenses, né? E acabou sequestrando, né? Mais de 250 pessoas, né? Você já percebe onde está o mal, né? O mal não é os palestinos, o mal é esse terrorismo chamado Hamas, né? Esse não é o mal tipo só contra o Israel, é contra os palestinos mesmo, que sofrem na mão deles, né? Que usam eles como escudos em escolas, em hospitais, né? Em lugares públicos, né? E aquilo. Vamos dar uma reagida aqui nesse vídeo do canal aqui da Metrópolis, né? E a gente vai saber um pouco mais sobre essa notícia triste, né? Forças militares de Israel, e eu fiz exatamente essa pergunta: qual é o plano B se o Hamas não entregar os corpos? Que ele falou: hoje o que a gente espera, é um dia de cada vez, hoje o que a gente espera é a devolução do número de corpos prometidos. Isso não está acontecendo, e nós temos sim um plano B. A gente vai continuar lá, 50 e poucos % da faixa de Gaza, né? Israel, as tropas militares de Israel ainda estão, e ele disse: a gente não move o pé enquanto o outro lado, enquanto o Hamas não cumprir o que for prometido. Aqui você já consegue perceber a diferença de quantidade de reféns que Israel devolve, que é quase 2.000 reféns, né? Reféns vivos. E o Hamas consegue devolver apenas 20 reféns. O restante eles assassinaram todos. Você já vê a perversidade, né? A diferença como um trata como o outro, né? Tratou seus reféns, né? E não estão cumprindo. Não estão cumprindo. Isso pro Benjamin Netanyahu, no aspecto da coalizão dele, é algo positivo, porque ele de fato nunca quis acabar com essa guerra. A gente até viu muitas análises surgindo nas redes sociais, né? Desde ontem, de como o Netanyahu foi forçado a aceitar esse acordo pelo próprio Donald Trump. O Trump encurralou o Netanyahu e disse: você vai aceitar esse acordo. Mas agora, com isso tudo acontecendo, o Hamas ele deixa bastante claro que o grupo não acabou. Cessar-fogo que o Trump costurou, ele é sim um marco bastante importante. Acabou aquilo que seria, entre aspas, a primeira fase da guerra. Os reféns voltaram para casa, então o Netanyahu ele já não tem a pressão daquelas famílias que estão pedindo a volta dos reféns. Inclusive, até eu estava lendo a notícia recentemente de que essas famílias elas têm enviado cartas ao Steve Witkoff, que era o enviado especial do Trump, foi bastante exaltado em Israel, pedindo que ele ajudasse a priorizar isso, a volta dessas pessoas para Gaza, para Israel. Mas é ingenuidade achar que isso tudo, que esse acordo significa o fim do Hamas. O grupo ele já passou por momentos parecidos no passado, ele foi pressionado, foi encurralado, e mesmo assim ele encontrou jeito de recuar, de se reorganizar e de voltar ainda mais forte. Lá nos anos 90, depois dos acordos de Oslo, foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram um cara de que aceitavam o processo de paz, mas por trás estavam recrutando novos combatentes, estavam buscando dinheiro, armas, e mantinham viva essa estrutura que garantia poder ao grupo. E agora o roteiro ele tá bem parecido. Eles vão sorrir para as câmeras, mas não vão largar as armas tão facilmente. Pelo contrário, quem está acessando as redes sociais, quem está acessando o Instagram, já está vendo que o Hamas ele tem inclusive executado pessoas publicamente. Foram desde sexta-feira pelo menos 30 execuções. Estão tentando mandar uma mensagem para quem desafiar a autoridade deles. As imagens dessas execuções elas são de homens ajoelhados sendo fuzilados por milicianos mascarados. Estão em todos os lugares, e o Hamas ele fala que não vai entregar as armas. É algo que é inclusive. Olha aqui, ó.
Hamas sorri para as câmeras, mas não desistirá da luta. É coisa antiga dele, você vê que a própria organização, já é uma organização de lá de 1960 e pouco, você vê que eles deram tempo, mas se reorganizaram mais forte, eles se fortaleceram mais ainda e voltaram a atacar, né, na surdina, né, de repente, Israel, em 2023, né, que ficou essa guerra até agora. Inclusive importante para eles conseguirem nesse momento reafirmar poder em Gaza, porque existem aqueles clãs que estavam até então cooperando com Israel e eles precisam mostrar força nesse momento. Então, o que a gente vê agora e eu entendo também, eu finalizo, desculpa, eu tô falando pra caramba nele, mas eu tava com muita vontade de falar com você sobre isso. Mas a gente viu ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos 2 anos de guerra, críticas, e são críticas válidas às ações de Israel, a tudo que era a falta de proporcionalidade, de distinção de Israel. E de fato, Israel, as forças de defesa de Israel cometeram crimes de guerra, e eu acredito que eventualmente eles vão pagar por tudo isso. Nos processos internacionais, eventualmente também no isolamento que tem acontecido contra Israel, mas isso tudo teve uma consequência bastante inesperada, que é o fato de que o Hamas, ele foi, principalmente por parte da esquerda mundial, ele foi glamorizado. O Hamas, ele é diferente dos palestinos. O Hamas, ele é uma facção terrorista, e essas imagens que surgem agora deixam isso bastante claro, porque Israel... Você vê que ele fala facção terrorista, né? O problema, né? E sendo glamorizado, né? Você viu que ele foi glamorizado pela esquerda, né? Você vê que o analista aí fala, ele reforça bem isso aí, né? Quem são os esquerdistas, né? Não é a maioria, né? A gente não pode generalizar, né? Porque tem muitas pessoas boas, tanto na esquerda quanto na direita, né? Mas é aquilo. A gente não pode pegar e querer glamorizar, né? Pessoas, né, tão más assim, né? Como esse grupo, né, terrorista, né? E o que eles têm mostrado aos anos, né? Aos anos de existência, o que eles têm mostrado? Que a guerra apenas, ela não acaba. A guerra não acaba, ela apenas dá um tempo. E esse é o tempo que eles, desse cessar-fogo que está acontecendo agora. Não vamos pensar que a guerra acabou para sempre, né? Ela apenas está dando um tempo. E vamos ver até que dia que vai ser o próximo ato terrorismo deles aí, né? É isso aí. Então Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você.